Gente, não existe assim lado bom da eliminação. Isso não existe. Eliminação é ruim, pronto, acabou. Agora, nós torcedores do Grêmio, eu acho que nós temos o dever nesse momento de pensar nessas duas eliminações recentes que nós tivemos agora na Copa do Brasil e na Libertadores e tirar dessas eliminações algum tipo de aprendizado. Eu quero fazer não chega nem a ser um resgate histórico, mas eu quero fazer alguns exemplos e alguns pensamentos, ter alguns pensamentos com vocês nesse vídeo e eu quero convidar vocês para ficar com a gente depois da vinheta para trocar essa ideia. Para quem não me conhece, pessoal, caiu aqui de paraquedas, eu sou Cristiano Oliveira, jornalista, gremista, e tô aqui pedindo para que todos vocês se inscrevam nesse canal. A gente passou aqui de 44 mil inscritos. Quero agradecer a vocês pela nossa audiência que cresce cada vez mais. Então, se não estão inscritos ainda, se inscrevam no canal e deixem o like nesse vídeo. Mandem o joinha agora, não esqueçam, não deixem para depois. Eu defendo a tese de que o Grêmio, na gestão anterior, na gestão Romildo, o Grêmio teve várias coisas boas, afinal de contas, nós num certo momento nos equilibramos financeiramente, ganhamos Copa do Brasil, ganhamos Libertadores, legal. Mas com o passar do tempo, várias coisas ruins começaram a acontecer. Se viu que a questão financeira não estava tão bem assim, enfim, várias coisas ruins começaram a acontecer, tanto é que nós caímos para a segunda divisão. E um desses pontos negativos, ou seja, uma dessas coisas ruins que eu citei, foi o Grêmio não ter entendido o final de alguns ciclos. E eu quero puxar essa conversa agora, porque nós acabamos de ser eliminados de uma Copa do Brasil e de uma Libertadores da América, e nós precisamos tirar algum tipo de aprendizado disso. E é claro que nesse vídeo eu vou falar especialmente do Jeromel e do Kahneman. E não, o Grêmio não foi eliminado por culpa do Jeromel, o Jeromel nem esteve em campo. O Grêmio não foi eliminado por culpa do Kahneman. O Kahneman jogou um tempo só e, aliás, por sinal, foi muito mal. Eu sou fãzaço do Kahneman, adoro o Kahneman. Para mim, o Kahneman é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Jeromel, então, nem se fala. Para mim, o Jeromel está na seleção do Grêmio de todos os tempos. A zaga, para mim, é Jeromel e De Leon. Só que é o seguinte, gente, o tempo passa. E o tempo passou, entre outros, para Jeromel e Kahneman. Eu gravei um vídeo, por exemplo, ano passado, dizendo que, tem muita gente que critica o Kahneman de forma exagerada, e eu acho que tem mesmo, tá? Tem muita gente que dá porrada no Kahneman desnecessariamente, até com um certo tom de exagero e crueldade. E eu dizia o seguinte, cara, o Kahneman é um jogador que, na decisão, eu prefiro sempre ter o Kahneman no meu time do que jogar contra ele. Eu dizia isso, sim. Só que é o seguinte, ao contrário do Renato, por exemplo, que é outro que o ciclo encerrou há bastante tempo, eu não vou ficar dando soco em ponta de faca e defendendo uma tese, sendo que os fatos estão mostrando o contrário. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês nesse vídeo? Lá atrás, o Grêmio não entendeu quando era o fim do ciclo do Renato e expôs o Renato a uma situação desnecessária ao ponto do Renato ser chutado do Grêmio depois daquela pré-Libertadores contra o Del Valle. O Grêmio não entendeu o fim do ciclo do Maicon, que é um exemplo melhor do que o Maicon, e saiu daquele jeito estranho, depois daquela expulsão contra o Corinthians, brigando com o dirigente, sabe, chutando porta de vestiário, acabou sendo, na real, dispensado, demitido do Grêmio, num momento em que, cara, exigia um certo cuidado, porque era um momento muito delicado. Aconteceu mesmo com o Cortez, por exemplo. O Cortez foi super importante na história recente do Grêmio, na Libertadores em 2017, no Mundial, a atuação que ele tem contra o Pachuca na semifinal é uma atuação extraordinária, mas o Grêmio também não entendeu o fim de ciclo desse cara. Posso citar também Diego Souza, vou ficar listando outros. Diego Souza num patamar bem inferior, porque o Diego Souza não é do time campeão de Copa do Brasil e de Libertadores, ele chega bem depois. Mas estou listando alguns exemplos do passado e tentando puxar agora para esse lado de Jeromel e Kahneman. O Jeromel não consegue mais entregar, gente. O Jeromel não consegue mais jogar em alto nível. Cada jogo com o Jeromel, o Grêmio se dá mal. E eu sou fãzaço do Jeromel, repito, para mim o Jeromel é o segundo maior zagueiro da história do Grêmio. O Kahneman é um dos 5 maiores zagueiros da história do Grêmio. Só que o tempo passa e nesse momento nós precisamos entender o final de alguns ciclos, certo? Não é chutar o Jeromel daqui para fora, não é dar um bico no Kahneman, pelo amor de Deus, claro que não.
Talvez eu esteja até antecipando uma discussão que nem é agora, é mais para o fim do ano. Eu estou falando sim, gente, em 2025. O Grêmio tem que virar a página do Renato, o Grêmio tem que virar a página do Jeromel, o Grêmio tem que virar a página do Kahneman. Não é simplesmente mandar embora porque eles foram ídolos no passado, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o Grêmio precisa buscar coisas novas. Sabe quem o Grêmio precisa buscar? O Grêmio precisa buscar um Kahneman na idade em que o Grêmio achou o Kahneman lá atrás. O Kahneman chega aqui com 25 anos, o cara que começou bem na Argentina, campeão de Libertadores, mesmo que na reserva do São Lourenço, que foi para o México, não foi tão bem no México, o Grêmio foi lá e opa, aqui tem um cara bom, e buscou o Kahneman, e ele fez uma história maravilhosa aqui. O próprio Jeromel, que fez carreira na Europa, não era um cara tão conhecido da maioria das pessoas, pelo menos, mas o Grêmio foi lá e buscou um zagueiro com 29 para 30 anos, um cara que veio para cá com vontade, com dedicação, a fim de mostrar que podia ser útil no futebol brasileiro, e foi super útil, fez uma história maravilhosa no Grêmio, incrível, e até a Copa do Mundo jogou em 2018. Então, entende o que eu busco? Eu busco coisas novas. Eu acho que o Grêmio tem que se desprender desse passado recente, que na real não é tão recente assim, né? Lá se vão, por exemplo, já que eu tô falando de 2025, poxa, o ano que vem, cara, vai fazer 9 anos da nossa Copa do Brasil, é quase uma década. Vai fazer 8 anos da Libertadores, é quase uma década, sabe? Muita coisa aconteceu. E a gente às vezes olha para essas figuras com aquele olhar lá de trás, lá de 16, lá de 17. Eu acho que o Grêmio precisa de fórmulas novas, porque o futebol mudou, sabe? Os scouts mudaram, os jogadores mudaram, tudo mudou no futebol de lá para cá. E o Grêmio parece que quer repetir uma fórmula que deu super certo, que tá na nossa história, mas uma fórmula, gente, que ficou lá para trás. É que nem aquele Grêmio dos anos 90, maravilhoso Grêmio do Filipão, e que muitos gremistas da minha geração, que ali pelo começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, parece que eles queriam repetir aquele Grêmio dos anos 90, sabe? Não era essa a fórmula, entende? O futebol mudou, as coisas avançaram. E o Grêmio demorou para dar aquele F5 e para entender que o futebol mudou. E eu acho que nós estamos demorando mais uma vez para entender esse processo. É só isso que eu quero, que a gente pare e pense no final de alguns ciclos, para trabalhar bem o final desses ciclos, para que os jogadores consigam sair pela porta da frente e não pela porta dos fundos. Como lá atrás saiu o Renato, como lá atrás saiu o Maicon, como lá atrás saiu o Diego Souza, como lá atrás saiu o Cortez, entre outros. Tomara que seja diferente com o Jeromel e com o Kahneman. Mas uma coisa é certa, a gente não pode mais confiar neles dois. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.